É isso aí, pessoal. Estamos de volta no ao vivo On pela Natureza com Fundação Grupo Boticário. Deixa eu colar no meu retorno aqui. Estou aqui ainda com... é uma onça, produção? É uma onça, né? Uma onça pintada, mas tenho que te contar um segredo. Na verdade, eu não estou com a onça, né? É óbvio, mas eu sei que você quer ver bastidores, então a gente preparou uma surpresa para vocês. Produção, vem comigo para cá, ó. É isso, pessoal. A vida como ela é. E eu tô aqui para mostrar para vocês tudo que tá rolando aqui. Então, me segue aqui, produção. Vem comigo que a gente vai mostrar todos os bastidores. Tenho que tomar muito cuidado para não bater em nenhuma luz, em nenhuma cadeira e não estragar a live de vocês. Inclusive a Ana que tá com a câmera também. Ana, a gente vai ter um pequeno labirinto aqui, mas tudo pela arte, né, de mostrar pelo público. Ó, aqui é o cenário que a Nara tava. Vocês veem que a gente tá pertinho no fim das contas, né, gente? Ó, vem mais aqui é onde a gente vai ter collabs. E agora eu quero um uou muito grande da nossa equipe de produção. É, gente, é muita gente envolvida e não para aqui, ó. Todo o pessoal se preparando, a Yas. Olha o nosso time aqui, ó, fazendo toda a parte de conteúdo, a parte com todos os outros palestrantes. Oi, Nara, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? A produção tá falando para mostrar os kits aqui, são os kits. Nara, tem mais kit pro pessoal? Tem mais kit. Vamos abrir mais um kit, então. Meinhas. Ai, tem um muito legal que vocês ainda não viram. Esse aqui é do Marulho, que vocês vão ver aqui mais tarde também, o pessoal. Olha essa rede. Eu quero produção, por favor, para ir pra feira. Olha, que fofo! Isso é muito legal. O Amei. que mais tem aí? Meias que a Amanda já ganhou, né? Olha o que tem aqui. Nossa, esse aí tá Caderninho também sofisticadíssimo. É tudo personalizado, Gabriel. Tudo chique. Pois é. Olha Apresentador só. ganha? Eu sei que você deu uma reivindicada ali, mas eu queria ter essa Por informação, favor, né, né? se pudesse. Por favor, né? Eu acho que a Mas, gente se merece. for necessário, eu abro mão do meu kit pra sortear pra vocês, tá bom? Então, combinado. Também abro o meu. Hã? E mostra o verde aí, Ana. Verdade. Ah, a floresta que eu tava. Vem aqui, me sigam. Olha só, gente. Meio da cidade de São Paulo. Vocês acreditam nisso? Pois é, estamos com muito, muito verde aqui. Passarinho, ó, todas as vezes a gente chega de manhã aqui nos estúdios da Layer, passarinhos cantando. A gente já criou passarinhos aqui, tá? Isso é verdade verdadeira. Teve ninho, eles nasceram, foi lindo, maravilhoso. Real, tô falando seríssimo. Deixa eu voltar aqui com o meu ponto. Produção, eu fico neste cenário aqui agora, né? No cenário do neon. Então, vamos mudar de câmera aqui, ó. Tchan, tchan. Aê! Gente, é isso. Vamos seguir com os nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos bastidores aqui. Sempre bom a gente mostrar a vida como ela é para vocês, né, gente? Estamos aqui trabalhando com muito empenho para que a gente consiga levar o melhor conteúdo. São mais de 20 pessoas que estão aqui. Se a gente contar todas as pessoas que trabalharam no geral, é mais de 40 pessoas, mais de 50 pessoas trabalhando para que isso acontecesse no pré e durante a nossa live. Mas, seguindo, agora a gente vai ficar on pela proteção da água, tá bom? E para falar sobre a proteção da água, pegar aqui a minha colinha, como vocês sabem, que sou um ser humano, são muitos convidados com muitos currículos incríveis, então eu preciso dar uma coladinha às vezes, tá? Mas o especialista da fundação que vai conversar com a gente agora, ele é biólogo com especialização em análise ambiental. Ele é gerente de economia da biodiversidade, com foco em negócios de impacto socioambiental, mudanças climáticas e valorização de áreas naturais. Antes de eu chamá-lo, deixa eu voltar que meu ponto caiu, gente, senão eu não o ouço. Quem sabe faz ao vivo, né? Vocês sabem como é. Mas estamos aqui com ele, Guilherme Caran. Guilherme, seja muito bem-vindo à live de 24 horas On pela Natureza da Fundação. Bom dia, obrigado, Gabriel. Bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem. É isso aí. Gui, então vamos, obviamente, como eu já comecei aqui, vamos falar sobre água, né? E eu queria que você começasse trazendo pra gente qual que é a relação da conservação da natureza com a água que a gente bebe, né? A Nara começou a live hoje falando da ação que a Fundação fez, e aí a gente queria adentrar ainda mais, né, nessas coisas simples. A gente bebe água e a gente não dá valor, a gente não para pensar em como ela chegou ali para nós, né, como somos privilegiados e a falta que ela pode fazer. Então eu queria entender isso, mas antes queria que você se autodescrevesse também para o pessoal que está acompanhando a gente, e aí você pode já emendar a resposta sobre a relação da conservação da natureza com essa água que a gente bebe, Gui. Combinado. Então, eu sou Guilherme Caran, sou um homem branco, cabelo castanho claro, olhos castanhos, uso barba, e estou usando uma
Polo Preta, da Fundação Grupo Boticário. Acho que essa pergunta é bem legal para começar nosso bate-papo aqui, porque existe uma relação bem direta entre natureza, né, conservação da natureza e produção de água, qualidade e disponibilidade de água, né? Então, a gente costuma dizer que a natureza conservada, né, a biomassa vegetal, o solo bem conservado, com raízes e todos os micro-organismos que devem habitar esse ambiente presentes, eles funcionam como uma esponja, né? Então, a gente pode pensar os ambientes naturais, as florestas, como grandes esponjas que armazenam água, né, muito também no solo dessas florestas, e essa água pode ser disponibilizada para os sistemas gradualmente, né, para as bacias hidrográficas gradualmente. Então, fazendo uma comparação bem simples, se a gente for verificar a quantidade de água que existe numa área com ambientes naturais conservados, em comparação com a quantidade de água que existe em ambientes naturais, não, ambientes degradados que eram naturais no passado, a gente vai ver que tem uma quantidade muito menor de água presente nos sistemas degradados, nas áreas urbanas, nos lugares onde é feito, por exemplo, uma agricultura convencional que não cuida da vegetação nativa, e do solo. Então, acho que é bem importante a gente, quando a gente olha para uma floresta e para um ambiente natural, a gente imaginar a água que está presente nesse sistema e entender que aquilo ali pode ser entendido como uma caixa d'água ou uma esponja que vai disponibilizar água para a sociedade aos poucos, com qualidade e com quantidade adequada. Perfeito, Gui. E vou seguir na linha, eu estava conversando anteriormente com a Yaya e com o André, a gente estava falando sobre mudanças climáticas, e aí eu trouxe um pouquinho para o público que está começando a engajar agora nesse tema. A gente sabe que tem um público super engajado, mas muitas pessoas entrando na live e conhecendo agora e querendo saber de uma parte inicial mesmo, como que ela, no dia a dia, pode colaborar. Então, eu queria que você trouxesse o que a gente pode fazer para evitar ou diminuir essas crises hídricas. E aí eu acho que você pode ficar à vontade para trazer tanto questões próprias no dia a dia, quanto no que engajar, como engajar, oportunidades que a gente tem no dia a dia para que a gente consiga colaborar de alguma forma. Boa. Eu acho que é importante a gente, como cidadão, sempre pensar em duas coisas, né, quando a gente pensa em água: no consumo de água e na produção de água. Então, a gente tem que refletir sobre o quanto a gente, como sociedade, está consumindo de água, né, quanto e como, né, lembrando que todos os nossos hábitos de consumo, de alguma forma, dependem de água, né? Então, assim, tem o consumo mais direto, que é muito fácil de entender, que é o consumo da torneira aberta, da mangueira que está lavando a calçada, que são as formas clássicas, né? O tempo de banho, que é importante, claro que deve ser pensado e cuidado, mas a gente tem que pensar que isso é uma pequena parcela da água que a gente usa, né? A parcela menor é aquela visível, mas a gente tem aquele consumo de água invisível, que é o que a gente chama de água virtual, que deve ser levado muito em consideração, né? Então, pensar que todos os processos produtivos da indústria tecnológica, da indústria têxtil, das nossas roupas, da indústria alimentícia, da produção agrícola, tudo isso usa água. Então, uma reflexão sobre nossos padrões de consumo, né? Optando por indústrias e produtos menos hidrointensivos, né? Com menor intensidade em água. Isso é bem importante, né? Então, acho que refletir sobre padrões de consumo, um consumo mais consciente e responsável, aí a gente está cuidando da parte do consumo. E a gente também tem que olhar para a parte da produção de água, né? Onde a água é produzida, de onde vem a água que a gente consome. E isso tem relação direta com ambientes naturais conservados, né? Se a gente for pensar nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, a gente sempre vai ver que as nascentes das águas que abastecem os principais rios, né, responsáveis pela distribuição de água das grandes regiões metropolitanas, vão estar em áreas rurais e idealmente deveriam estar conservados, né? Então, a gente também precisa promover ações relacionadas à conservação da natureza nesses ambientes. Então, priorizar, por exemplo, atividades econômicas sustentáveis que de alguma forma contribuem com a conservação desses ambientes, como, por exemplo, o turismo responsável em regiões de mananciais, a produção agrícola responsável e sustentável nessas regiões de mananciais. A gente tem um grande exemplo, né, de uma iniciativa que trabalha com justamente a promoção desse tipo de iniciativa em mananciais estratégicos para o Brasil, que é a iniciativa Viva Água, sobre a qual a gente pode falar um pouco mais
daqui para frente. Mas eu acho que, idealmente, um cidadão consciente, olhando para de onde vem a água que eu consumo e a forma com a qual eu estou usando essa água, já é um grande passo para a gente poder garantir água em qualidade e quantidade para a sociedade. Perfeito. Então, vamos emendar nesse assunto. A gente tem o movimento Viva Água. Então, óbvio, a Fundação faz um trabalho espetacular. E queria que você contasse um pouquinho para o público como ela vem trabalhando para proteger água, bacias, nascentes, que eu sei que é um trabalho super complexo e super importante. Então, eu queria que você ficasse à vontade para detalhar bem qual que é o movimento da Fundação em relação a isso. Legal. A gente costuma dizer que a nossa atuação com água, ela surgiu desde que a Fundação surgiu, né, em 1990, porque se a gente entender que conservar a natureza é garantir disponibilidade hídrica, porque a natureza provê água, né? Se eu tenho ambientes conservados, eu tenho água em melhor qualidade, a gente pode dizer que a gente sempre, de alguma forma, esteve contribuindo com segurança hídrica. Mas a nossa estratégia mais direta, voltada para a água, já tem cerca de 20 anos. A gente começou lá atrás, há cerca de 20 anos, com um programa que se chamava Oasis, um programa de pagamento por serviços ambientais, que tinha relação direta com premiar financeiramente proprietários rurais que faziam o bom manejo da sua propriedade, contribuindo para a geração de água em qualidade e quantidade ideal para a sociedade, né? Então, entendendo que esse tipo de comportamento bom para a natureza precisaria ser remunerado, porque ele está provendo um serviço ambiental gratuito para a sociedade, né, dentro da sua propriedade rural. E a gente desenvolveu esse programa ao longo de 15 anos, e há cerca de 6 anos esse programa se transformou, ele evoluiu para o que hoje a gente chama de Movimento Viva Água, que foi uma iniciativa que surgiu aqui no Paraná, no manancial do Rio Miringuava, que é um manancial bem estratégico aqui para a região metropolitana de Curitiba, né, que tem relação direta com o sistema de abastecimento integrado da Grande Curitiba. E 1 ou 2 anos depois, levamos o Viva Água para a região da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem dois movimentos Viva Água rodando. Estamos expandindo para mais, em breve posso trazer mais informação sobre isso também. E esses movimentos, a lógica dele é a gente promover e apoiar iniciativas locais que garantam a segurança hídrica, principalmente por meio de duas principais estratégias, né? Uma delas é a conservação e recuperação da natureza, dessas bacias, desses mananciais que fornecem água, onde nascem os rios que fornecem água para as grandes regiões metropolitanas. E também olhando muito para o empreendedorismo sustentável nessa região. Então, como é que a gente pode, por meio desse movimento, alavancar atividades econômicas que favoreçam conservação da natureza e geração de impacto positivo para a água, né? Então, como exemplo, a gente tem trabalhado junto com diversos parceiros, acho que esse é um outro ponto importante. A gente tem uma conexão muito importante com parceiros locais. A gente entende que não é a gente isoladamente que vai garantir conservação da natureza e empreendedorismo sustentável em territórios tão grandes e tão estratégicos, né? Então, o movimento Viva Água parte de uma premissa de impacto coletivo, de atuação colaborativa com parceiros públicos, parceiros privados, empresas, indústrias que dependem da água dessa região, produtores agrícolas da região, associações, cooperativas, universidades locais e por aí vai. Então, é uma ação muito colaborativa. E aí, trazendo alguns exemplos, né, a gente tem, por exemplo, ações de restauração e recuperação de áreas degradadas. Então, estamos recuperando áreas degradadas com vegetação, trazendo novamente a vegetação nativa para a beira do rio e para as nascentes, para que elas possam produzir mais água para a nossa sociedade. A gente tem apoiado empreendedores, por exemplo, do setor do turismo de natureza, do turismo responsável, para que nessas regiões eles também tenham suas atividades fortalecidas, né? Assim como os empreendedores que estão vinculados ao setor agrícola. Então, pequenos e médios agricultores locais desses mananciais também são apoiados pela iniciativa, pelo Movimento Viva Água, para que eles possam fazer uma transição para um modelo agrícola mais sustentável, que cuide melhor do solo, que use menos veneno e que com isso garanta água em melhor quantidade e qualidade para a sociedade. Só para vocês terem uma ideia, aqui na região metropolitana de Curitiba, no município de São José dos Pinhais, que é um município que tem um potencial agrícola muito grande, muito interessante aqui para toda a região metropolitana, é uma vocação do município. Muitas vezes, por conta da quantidade de agricultura na região, quando chove muito nessa região, o que é um pouco irônico, né? Com muita chuva, muito solo exposto vai para o leito do rio, e esse leito do rio, com muita matéria orgânica, acaba
travando e bloqueando o sistema de tratamento de água. Então, o nosso trabalho nessas regiões que tem muita agricultura é tentar apoiar os produtores rurais para que eles façam uma transição para um modelo que utiliza práticas de conservação do solo para que esse solo fique fixado pela vegetação nesse sistema e quando há uma grande quantidade de chuva, a gente não tem essa perda de solo e a consequente interrupção de água, porque a estação de tratamento não dá conta de limpar e de tratar uma água com muita matéria orgânica. Então, é até irônico, né? Você pensar que em momentos de muita chuva, você pode ter o abastecimento interrompido, porque a água não chega numa qualidade adequada e faz com que o tratamento seja, a distribuição seja bloqueada. Então, é com esse tipo de ação e com esse tipo de empreendedor que a gente tem trabalhado dentro dos movimentos Viva Água, tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro. Perfeito, Gui. E muito interessante mesmo você explicando e ainda dando uma aula aí de como que funciona, porque às vezes as pessoas realmente não entendem, né? Normalmente elas podem pensar que está chovendo, então isso é perfeito, ótimo, está tudo certo, e na verdade não é bem assim. E você comentou sobre as expansões, também vamos então já conversar sobre essas expansões, os próximos passos, os planos e a importância também da gente conseguir expandir o movimento, o que que vocês estão planejando, o que está em curso, conta pra gente aí as novidades. Ótimo. A gente entendeu, né, ao longo desses nossos 6 anos de experiência com Viva Água, junto com os nossos parceiros, né, em cada um desses dois territórios, no Paraná e no Rio de Janeiro, que a gente já tinha uma experiência muito interessante e rica para ser levada para outros territórios, né? Então, ao longo do ano passado, a gente fez uma análise bem interessante de quais seriam as bacias hidrográficas, né, outras bacias hidrográficas brasileiras, outros mananciais estratégicos para o abastecimento público de água de regiões metropolitanas que deveriam receber movimentos Viva Água, né, como esses já existentes no Paraná e no Rio de Janeiro. E aí uma análise de dados bem profunda que a gente fez, usando dados técnicos, publicações científicas, análises de contexto local, análises relacionadas a iniciativas já em desenvolvimento nos territórios, a gente priorizou então para iniciar com esse movimento Viva Água também a partir de 2025 nos territórios de São Paulo e no território da Bahia. Então, nos municípios responsáveis por levar água, né, para a região metropolitana de São Paulo e os municípios responsáveis pela produção de água para a região metropolitana de Salvador. Então, esse ano a gente começa o movimento Viva Água nesses dois novos territórios, já estamos articulando com parceiros locais para alavancagem desse movimento ali nessas duas novas regiões, e a partir do ano que vem também temos a perspectiva de mais dois movimentos Viva Água. Então, com isso, chegaríamos em 6 mananciais estratégicos do Brasil, contando com articulações locais e com o que o Movimento Vivago entrega, né, essa colaboração em rede para a gente trazer cada vez mais soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica nesses territórios, sempre com um olhar de longo prazo, né? A gente diz que a gente começa um Viva Água novo agora, né? Dois novos, ano que vem tem mais dois, mas a gente sempre está olhando pelo menos até 2030 para estar bem próximo dessas iniciativas junto com os parceiros, para que a gente realmente possa ter impacto de longo prazo na qualidade e na quantidade de água que está sendo fornecida, né, por esses mananciais, cada vez mais bem conservados para a sociedade dessas cidades que eu mencionei. Então, essa é a nossa estratégia daqui em diante. Show, Gui. E queria que você ficasse à vontade, a gente tem um tempinho aqui ainda, para trazer as suas considerações, pontos que você acha importante para o nosso público entender. Se você quiser trazer outras novidades, se você quiser contar um pouquinho de outros processos que vocês têm, eu queria deixar você livre aqui para trazer qualquer recado que você queira dar, que você acha importante, para o público que está acompanhando a gente aqui em todos os canais da Fundação. Boa, perfeito. Eu acho que uma reflexão interessante da gente fazer, né, para trazer um pouco mais de elementos de qual é a relação de natureza com água, né? A gente tem uma informação bem legal que a gente coletou aqui na bacia do Alto Iguaçu, região metropolitana de Curitiba. A gente analisou por meio do movimento Viva Água, junto com alguns parceiros, como que alguns rios do Alto Iguaçu se comportaram durante o maior período de estiagem que a gente teve registrado nesse século, né, que foi ali ao longo de 2020, 2021. A gente teve uma crise sanitária com a pandemia e também uma crise hídrica sem precedentes aqui na nossa região. Inclusive, adotamos o rodízio de água pela primeira vez, né? Alguns dias sem água, outros com. Uma situação bem difícil aqui na região metropolitana de Curitiba. E aí, nesse momento, a gente percebeu e fomos atrás de informações de como os rios se comportam em momentos de estiagem tão severos como esse, né, que a gente viveu
há cerca de 4, 5 anos. E aí foi bem interessante perceber que em microbacias, nas quais a natureza ainda está conservada, né, a redução da vazão do rio, dessa microbacia, foi muito pequena. Foi de menos de 10% no máximo. Então, imaginem, né, estava sem chover há muito tempo, há meses, e mesmo assim a redução da vazão nesses rios, onde havia natureza ainda nas nascentes, nas beiras dos rios, nas propriedades rurais da região, né, onde havia uma natureza relativamente bem conservada, a redução da vazão natural do rio foi muito pequenininha, porque, como eu falei anteriormente, a natureza segue soltando e liberando a água da biomassa, a água do solo bem conservado para os rios, gradativamente, como se fosse um processo homeopático, o que é importantíssimo para a indústria, importantíssimo para o abastecimento público das pessoas, para a produção agrícola que depende de água. Em contraponto, nessa mesma região, em microbacias na qual a natureza não estava bem cuidada, né, onde havia uma taxa de degradação maior, então uma menor presença de áreas naturais conservadas, uma menor presença de nascentes bem cuidadas, de beira do rio, de rio bem cuidada, de agricultura sustentável sendo desenvolvida, essa vazão do rio, esse volume de água era muito menor. Então, cerca de 50% menor do que em períodos normais, né? Então, o momento o mesmo momento de estiagem numa mesma região mostrou comportamentos bem diferentes, né? O rio de uma região com natureza sofreu uma diminuição quase imperceptível, enquanto que o rio de regiões degradadas mostrou ali uma redução de 50% do seu volume, o que é muito diferente, o que com certeza impactou nos agricultores da região que dependem de água, nas indústrias que usam água desse rio e na sociedade que está sendo abastecida por esse rio também. Então, acho que são exemplos bem concretos que a gente traz, mostrando a importância gigantesca que a natureza tem para abastecimento público de água, né? E a gente está falando aqui de água que a gente bebe ou que a gente usa para agricultura, mas acho que é importante também a gente lembrar da nossa matriz energética no Brasil, né? O Brasil tem sua matriz majoritariamente, cerca de 70% ou um pouco mais, oriunda de hidroelétricas, né? Então, a água também é quem gera grande parte da energia no Brasil. E se a gente for ver de onde vem a água, né, dessas represas, onde estão as principais hidrelétricas brasileiras, a gente também vai perceber que essa água vem de áreas naturais conservadas, vem, em sua maioria, de áreas naturais protegidas, né, de unidades de conservação de diferentes categorias em diferentes lugares do Brasil. É dali que vem a água que também abastece as represas das hidrelétricas. Então, a gente também tem que lembrar que nossa energia, né? E aí dá para fazer uma correlação muito rápida e muito fácil com a nossa economia, né? Se a gente entender que tudo depende da energia, né? A nossa indústria, a nossa economia, setor de serviços, setor produtivo, depende de água, então diretamente é uma relação com natureza. Então, quando a gente fala em conservar a natureza, a gente tem que lembrar que a gente está falando de promover condições para desenvolvimento socioeconômico, para a nossa indústria, para o nosso setor produtivo, porque é da natureza que vem a água da qual depende a energia que é gerada no Brasil e também depende, né, toda a agricultura. A gente é uma potência agrícola porque a gente tem água, né? E a gente precisa fazer com que isso seja entendido por todos os setores, né? Quando a gente fala de conservação da natureza, isso não deveria ser uma pauta apenas de ambientalistas ou de pessoas mais conectadas com a agenda ambiental no Brasil. Isso é uma pauta econômica, uma pauta de desenvolvimento, é uma pauta de produção. Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar para todos que nos assistem nessa live. Perfeito, Gui, muito obrigado. Pessoal que está assistindo, mensagem captada, né? A aula que o Gui deu aqui pra gente. Espero que todo mundo tenha entendido. Quem já sabia que tenha se aprofundado ainda mais na aula que o Gui deu. Gui, queria agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Realmente foi muito rico todo o conteúdo que você trouxe e, obviamente, é muito rico todo o trabalho que a Fundação faz para que a gente consiga ficar on pela proteção da água. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Abraço. Abraço, aplausos pro Gui, pessoal. Produção. Muito bem. Gente, antes de seguirmos, a gente sabe que a audiência é rotativa, é muito tempo de live, alguns recados. Então, primeiro, se você está gostando, a gente está em todos os canais. Deixa o seu like, manda o vídeo para alguém que você quer compartilhar. Vamos combinar aqui entre nós, eu já falei, todo mundo tem que assistir essa live, porque todos estamos envolvidos com o nosso planeta, então compartilha porque é de extrema importância que todo mundo acompanhe.
E, de novo, todos os canais, a gente tem muitos outros convidados, a gente vai ter collab com grandes influenciadores que vocês amam, gente que já participou aqui também em outras campanhas com a Fundação, tá imperdível. Mas um dos pontos mais importantes aqui é que a Fundação ela tá falando e, como vocês puderam perceber, ela faz. E ao longo da live, ela está fazendo. Porque quem não ouviu no início, quem chegou depois, a cada minuto de live, e serão 24 horas, a cada minuto a gente vai ter uma árvore plantada. Pelas minhas contas aqui, passamos de 2 horas, certo, produção? Então, já temos 120 novas árvores plantadas! É isso, gente. Então, a Fundação falando e fazendo. Lembrando, a gente ainda vai ter muitos outros quizzes ao longo do dia. Então, as perguntas vocês já entenderam como vai ser o esquema, né? Dando um spoiler, dando uma dica para vocês. Então, fiquem de olho, fiquem espertos ali para responder e levar o kit para casa, tá bom? Vamos dar sequência. A gente tem alguns vídeos agora, então a gente vai passar para vocês um vídeo do Movimento Viva Água Miringuava. A gente tem também vídeo de receita até. Tem bastante coisa legal para a gente acompanhar. Então, fique de olho, acompanhe os vídeos imperdíveis e a gente volta para o ao vivo já já. A água é essencial para a vida em nosso planeta. Ao longo dos anos, testemunhamos o impacto das ações humanas sobre esse recurso precioso. Mas e se pudéssemos mudar essa história? E se pudéssemos fazer a diferença e conservar a água para as gerações futuras? Apresentamos a você o movimento Viva Água Miringuava, um compromisso com a conservação da água, com a restauração ecológica e com os empreendimentos sustentáveis. Movimento que nos possibilita engajar a sociedade em práticas sustentáveis e ações de conservação da natureza que protegem e valorizam nossos recursos hídricos aqui na bacia do Rio Miringuava, em São José dos Pinhais, Paraná. Fazemos parte deste movimento para cuidar da água e adotamos mudanças necessárias em nossas vidas e em nossos negócios. Praticamos a agricultura sustentável, conservando o solo, reduzindo a quantidade de sedimentos e de defensivos químicos que vão até os rios, além de produzir alimentos mais saudáveis. Plantamos árvores para recompor áreas degradadas, contribuindo com a manutenção e a recuperação da biodiversidade local, como os animais e plantas. Oferecemos experiências de turismo responsável, aproximando as pessoas do campo e mostrando a importância do equilíbrio com a natureza e as suas belezas. Mas não paramos por aí. Queremos ser exemplos que inspirem, sensibilizem e estimulem nossa sociedade, o poder público e a iniciativa privada, a trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável. Na região, temos propriedades com ações que são verdadeiras referências e pessoas que fazem a diferença. Elas promovem a educação ambiental, abrem suas portas para a restauração, incentivam o turismo responsável, praticam a agricultura sustentável e até cultivam abelhas nativas, contribuindo para um futuro com água de qualidade e na quantidade necessária. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Conheça mais sobre o movimento e venha juntar-se a nós. E vamos de receita nova? Steak de couve-flor com purê de cabotiá e salada verde com morangos. Esses ingredientes mais frescos e saborosos impossível, cheios de nutrientes, vieram direto do produtor. Dentro do movimento Viva Água Miringuava existe o Guaviva, uma ferramenta que promove a agricultura sustentável. A gente come para sobreviver, não é mesmo? Mas o meio ambiente precisa de nós. Que a mudança começa por nós, isso a gente já sabe. Mas vamos começar hoje a cuidar do futuro, daquilo que vai dentro do nosso prato. Eu cortei uma parte da abóbora em pequenos cubos e levei para cozinhar com água, sal, pimenta do reino e alho. Depois de bem macio, tirei a casca, processei e reservei. Pro steak de couve-flor, cortei a couve-flor com 2 dedos de espessura. Temperei dos 2 lados com sal, azeite de oliva, pimenta do reino, curry e açúcar de coco. Levei pro forno até dourar e já fui fazer a salada. Eu começo preparando o molho, que é bem saboroso, e a receita é essa que tá escrita aí. E para essa salada eu tô usando cebola roxa, tomates, morangos, rúcula e agrião picados. E agora já tá tudo pronto, então a gente já pode montar o prato.
Esse purê de abóbora com gostinho de alho no fundo fica delicioso e combina muito com o caramelizado da couve-flor. Esse prato ficou incrível, cheio de sabor e de vida. Nossa vida está conectada diretamente com a natureza. Os alimentos, a água, o ar puro, tudo depende do equilíbrio do meio ambiente. Sem ele, nada somos. Por isso, há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário está on para a natureza não ficar off. Porque o amanhã depende do que a gente faz hoje. Fundação Grupo Boticário. O futuro é agora ou agora.